minutos. Como eu sei que alguém tá ouvindo? Tá vendo você? Não, sabe se eu ouvindo aí. Você tá ouvindo? Pergunta pra quem tava. É, quando você entrar vai tá ouvindo. Já tá ouvindo. Aqui tá rolando já ainda. Mas, gente, minha pergunta vai começar às 6 horas, ainda não começou. Então, se você tiver o escrito ao vivo ali em cima, ele tá transmitindo. Tá rolando já, filho. Só espera, fica com o cara de taxa aí na frente, espera que tudo É, o início já tá com a tela preta mesmo. Abaixo do celular. Até dar horário. Esse celular aí pra ele. Vou colocar aqui assim. Mas eu vou colocar só. Consegui sim, já. Aí deu tudo certo. É isso mesmo. Só fazer isso de novo aí, que aí eu já vou salvar o link. Pergunta pra convidar a Paula, que a Paula falou que vai. Pra convidar uma pessoa, pergunta aí. Ricardo, Objetividade. beleza, Ricardo, vou continuar aqui. A Paula falou que quer participar. Como que eu faço para convidar ela? Boa noite. Fica aí parado aí, gente. Vejam vocês aí. Como é que se entrava? O som fala aí, gente. Teste, faz um teste. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem ouvir bem a minha voz? Vai pro meio aí da cadeira, vai. Vai se pensar. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem ouvir bem a minha voz? É, isso mesmo. Sim, Patrícia. Que bom. Pode começar, gente. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu me chamo Jaine Pacheco. Sou integrante do coletivo KF. Nós somos um coletivo autônomo de estudantes de filosofia que temos por objetivo, através do conhecimento filosófico, de cultivar valores humanos que de modo integral possam contribuir para o desenvolvimento de seres humanos mais conscientes na nossa sociedade, sejam eles homens ou mulheres. Hoje nos reunimos aqui para falar desse assunto filosófico, que é o silenciamento da mulher na história da filosofia. Nós do KF, nós do KF nos reunimos na Biblioteca Brito Broca já há alguns anos, todos os últimos sábados dos meses. Reunimos grupos de estudo para discutirmos assuntos filosóficos. Desculpa, tendo um probleminha técnico. Calma aí. Beleza? Bom, eu vou pedir para que vocês curtam a nossa página, deixem aquele like como incentivo, até mesmo para vocês conhecerem um pouco mais do KF. Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou tratar com vocês
do conceito de silenciamento. Esse conceito de silenciamento da mulher ao longo da história da filosofia me foi apresentado por uma pensadora inglesa, Mary Bird, no livro. Para vocês verem. Não vai dar para vocês verem o nome, mas esse aqui é o livro Mulheres e Poder, um Manifesto, onde ela faz uma análise histórica de contos escritos por filósofos muito conceituados, e nesses contos eles defendem, seja por fala, ou seja, até mesmo simbolicamente nesses contos, onde, por exemplo, as mulheres têm a sua língua arrancada, ou até mesmo são transformadas em animais, onde o poder fálico é anulado completamente. Então ela faz essa análise histórica nesses contos, nos deixando essa reflexão de que ao longo da história da filosofia, seja as mulheres que se posicionaram para se expressar filosoficamente o seu modo de pensar, ou até mesmo as mulheres que nunca puderam se posicionar devido à estrutura, não permitir que as mulheres se emancipassem intelectualmente. Então ela nos coloca que é uma questão de poder, a questão da fala, assim como a questão do conhecimento, né, gente? Conhecimento sempre foi poder. Por isso estamos aqui querendo maximizar o potencial, especialmente das mulheres, já que esse silenciamento histórico, por muito tempo, foi defendido como se a mulher fosse inferior aos homens. Então, nesse livro, essa historiadora Mary Bird, ela aborda esse silenciamento como uma forma de definir, já que é um objetivo do CAEF também fazer filosofia popular, a gente tenta simplificar. Então, esse silenciamento seria apresentado na nossa sociedade por uma inferiorização da fala da mulher ou da imagem da mulher, por uma diminuição do poder intelectual da mulher, ou seja, as capacidades intelectuais das mulheres, por muitos e muitos anos, foi defendido uma tese de que a mulher seria inferior intelectualmente ao homem, o que hoje sabemos que é falso. Até porque essa filósofa também se aprofunda nesse livro sobre essa questão que o poder fálico influencia em toda essa cadeia patriarcal ao nosso cenário político. Ela dá uma analisada, ela fala até da presidenta Dilma, do golpe de 2016, como uma forma de silenciamento da mulher no espaço político. Então, todos esses espaços de poder que visam maximizar o potencial humano tiveram, de certa forma, um apagamento da contribuição feminina ao longo da história da filosofia. Então, eu indico para vocês esse livro, que foi que me iniciou nesse conceito. Nós do CAEF também tentamos trazer a filosofia prática, então vamos dar alguns exemplos para vocês no dia a dia, como se dá também para todas as mulheres esse silenciamento. O poder de fala muitas vezes fica na mão dos homens, então a mulher não é valorizada, aquilo que ela fala. Seja você uma dona de casa, seja você uma estudante de faculdade, sempre está presente esse silenciamento de forma velada ou de forma explícita, como muitos filósofos se expressaram, como Aristóteles, como muitos filósofos como Pitágoras defenderam essa tese de que a mulher seria inferior intelectualmente. Então, trouxe outros livros também. Só um momento, vou arrumar aqui. Continuando, pessoal, só tô achando bem legal. Obrigada pelos comentários. Desse modo, nós podemos concluir que o silenciamento, no contexto filosófico, ele foi historicamente imposto, já começa pelo currículo escolar. A filosofia, da perspectiva feminina, ou seja, a intelectualidade da mulher, sempre foi negada, até mesmo para que nós possamos conhecer a contribuição da mulher na filosofia. Com tudo isso, todas essas contrariedades,
do sistema patriarcal que visa subjugar a mulher, ainda assim nós temos muitas mulheres, mesmo na filosofia antiga, que conseguiram se posicionar, expressar seus pensamentos, e a gente tentou hoje fazer uma abordagem muito simples de alguma dessas escritoras que foram apagadas, que foram esquecidas. Nós trouxemos aqui uma breve abordagem. Por exemplo, tem uma filósofa chamada Temístoclea. Ela foi considerada uma grande filósofa, uma grande matemática, uma profetisa da cidade de Delfos, que viveu por volta do século VI a.C., segundo um filósofo chamado Aristóteles. Ele defende que ela foi a grande mestra de um filósofo chamado Pitágoras, que inclusive, a título de curiosidade, após Pitágoras inventar o termo filosofia, ela foi considerada a primeira filósofa do Ocidente. Então veja, mesmo muito antigamente, nós já conseguimos encontrar mulheres que controverteram o patriarcado e se posicionaram, deixaram seu pensamento marcado na história. Então a contribuição da mulher, mesmo com todas essas tentativas de velar a importância da mulher na filosofia, sempre esteve presente. Aí eu trouxe também uma filósofa da Idade Média. O nome dela é Hildegard von Bingen. Ela esteve aqui por volta de 1098. Foi uma monja benedita. Ela, muito nova, foi mandada para um convento e teve a oportunidade que poucas mulheres tinham naquela época de estudar e de se aprofundar na filosofia. Foi uma filósofa muito importante na Idade Média e ela contribuiu muito para o pensamento filosófico da época. Veja, mesmo numa época da Idade Média, onde a mulher era extremamente reprimida, gente. Então, o silenciamento da mulher na filosofia se deu de forma muito cruel. Ou seja, primeiro, negando a importância da mulher, muitas teses de que a mulher seria inferior intelectualmente ao homem, e segundo, cometendo muitas violências contra essas mulheres que tentavam se posicionar. Seja violência física, até muitas morreram na Inquisição, muitas foram para a guilhotina, literalmente, e até mesmo a violência verbal de dizer que elas seriam inferiores de algum modo, burras. Isso foi defendido por muitos e muitos séculos. Então, vejam que sempre houve contestação desses lugares, que seria o lugar da mulher, uma mulher do lar, uma mulher voltada para essas questões da sobrevivência e da procriação, e, ao mesmo tempo, essas mulheres que controvertiam a regra, que realmente faziam a diferença, que deixaram marcado o seu pensamento. No século XIX para o século XX, a gente tem, de fato, um levante massivo de mulheres que entram na filosofia, que deixam seu pensamento marcado na história de forma efetiva e, novamente, começam a reivindicar. Qual o nome da primeira filósofa que estão perguntando, gente? A de Delfos. Ah, só um momento. Vou responder as perguntas. Hildegard. Não é essa, é outra. Desculpa, pessoal. Deixa eu ler os comentários. Boa noite, boa noite. Qual foi a primeira filósofa que estão perguntando? Aquela que relacionada ao Pitágoras. Oi, gente, me desculpa. Bom, respondendo a pergunta que me fizeram aqui, dessa pesquisa de quem foi considerada, né, a primeira filósofa do Ocidente, o nome dela é Temístoclea, ela é citada por um filósofo grego chamado Aristóteles, e ela deixou essa
contribuição filosófica marcada no conhecimento de Pitágoras. Ela iniciou Pitágoras no conhecimento de ética. Então, realmente, o pensamento filosófico do Pitágoras sobre a ética é influenciado por essa grande filósofa. E a gente tem muitas outras filósofas a título de conhecimento que participaram da escola pitagórica, basicamente 18 filósofas. Então, você vê que mesmo muito antigamente já havia a presença da mulher na filosofia. O que acontecia era que ela era inferiorizada e não era valorizada, assim como os grandes filósofos foram. Desse modo, no século XIX, século XVIII, século XX, surgem muitas mulheres que contestam essa posição da mulher. Eu trouxe uma frase de uma filósofa do século XX, ela chama Maria Lacerda de Moura. Ela é uma filósofa brasileira, uma ativista, uma feminista que contribuiu muito para o pensamento crítico do nosso país, mesmo que tenha sido silenciada, apagada, negada, negligenciada. Mas mesmo assim, estamos aqui, né, revivendo ela. Uma frase muito reflexiva, que diz o seguinte: enquanto não souber pensar, a mulher será instrumento passivo em favor das instituições do passado e ela própria, inconsciente, trabalhará pela sua escravidão. Dessa frase que nós podemos refletir, de uma pensadora brasileira, Maria Lacerda, acerca do silenciamento da mulher na filosofia, se dá justamente desse ponto. Aquele que é consciente, ele escolhe, porque a filosofia é um instrumento que nos ensina a discernir a vida, discernir nós mesmos, e discernir a vida seria interpretar a vida, interpretar como nós funcionamos, como funciona a mente humana, o corpo humano, o mundo em geral. Então, vejam que conhecimento sempre foi poder. Então, por isso que o nome do livro também é Mulher e Poder, porque o poder que a mulher traz de ser racional iria quebrar esse silenciamento conforme o desenvolvimento da consciência, do pensamento, que é o que a filosofia nos propõe, desenvolver o pensamento, desenvolver ao ser humano. Então, dentro dessa frase, que diz que a mulher seria um instrumento passivo, justamente o inconsciente não escolhe, justamente o inconsciente no lugar de passivo, daquele que não, que vive como posso dizer, vítima, né, das circunstâncias. Agora, o consciente, em contrapartida, já é o que escolhe, já é aquele que participa ativamente da vida coletiva e aquele que tem plena consciência das suas potencialidades. Logo, não seria subjugada mais pelo homem. E é isso que nós propomos. Como quebrar esse silenciamento que, ao longo da história da filosofia, mesmo a gente viu agora, com tantas mulheres desde a antiguidade, provando que a mulher pode buscar o conhecimento, de que a mulher tem todas as faculdades que o homem tem, ou seja, a faculdade humana de um dia poder conhecer a si mesmo. Então, se a mulher tem a faculdade de ser consciente, ela precisa apenas desenvolver essa faculdade. Então, o que nós propomos aqui no CAEF para romper com esse silenciamento é justamente uma nova ética. Essa nova ética consistiria em nós repensarmos toda essa estrutura patriarcal atualmente, né? Que essa estrutura capitalista que entra justamente no pensamento dessa grande filósofa Maria Lacerda, que foi uma mulher maravilhosa. Ela questionou todas as formas de conhecimento que, de certa forma, diminuísse o ser humano. Então, ela sempre apoiou o conhecimento que visa maximizar o ser humano. Logo, ao longo do seu tempo, Maria Lacerda foi uma professora, escritora, ela era uma ativista política, tanto
contra o capitalismo, em favor dos direitos humanos, em favor do ser humano ser mais, e contra até mesmo os movimentos que ela participava. Então, ela participou de movimentos comunistas, de movimentos anarquistas, e mesmo participando de todos esses movimentos, ela era uma filósofa tão excelente que ela conseguia ver a parte que realmente poderia funcionar, fazendo uma diferença, e a parte que talvez desses movimentos ainda estaria muito perdido, não seria uma mudança efetiva. Então, ela se posicionou contra muito desses movimentos. O feminismo, por exemplo, ela fez parte do movimento feminista, porém, em algum momento, ela notou que aquele movimento não traria uma mudança para todas as mulheres. E ela queria uma mudança para todas as mulheres, uma mudança de valores, uma mudança de possibilidades, uma mudança consciente. Como ela diz na frase, a mulher precisa pensar para poder se desenvolver. Então, a filosofia é justamente essa ferramenta que proporciona ao ser humano desenvolver sua humanidade através de um conhecimento que está em busca da verdade. Porque, infelizmente, nós temos que aceitar nossa condição humana é limitada e a gente ainda não tem essa verdade, ou seja, a solução para a nossa própria condição humana, a solução para a nossa própria condição de um mundo capitalista hoje que a gente não sabe mais como a gente vai conseguir nos próximos anos manter essas condições de vida, seja do ponto de vista ecológico, que a gente tem que repensar. Então, aí que entra essa nova ética. Justamente eu gosto muito dessa filósofa Maria Lacerda, porque ela pensa radicalmente. Então, ela questiona mesmo essas estruturas patriarcais, que sempre mantiveram e ainda mantém todas as possibilidades para que a mulher continue velada, silenciada e violentada. Porque o maior modo de se calar uma mulher é a violência. Então, essa violência se manifesta de diversas formas, desde uma violência verbal, de um cala-boca, até uma violência efetiva, onde a mulher pode vir a ser assassinada pelo seu posicionamento. Então, justamente nós do KF tentamos pegar essas filósofas que contribuíram, trazer o pensamento delas de forma um pouco mais simplificada para vocês. Como eu disse no início, somos apenas estudantes de filosofia, estamos aqui na condição de infantes, né, de aprendizes, daqueles que querem passar o conhecimento, porque temos esse compromisso. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui de forma voluntária, eu estou ministrando o assunto, mas os meninos estão me ajudando também, somos um coletivo, estamos trabalhando todos juntos. Então, com o desenvolvimento filosófico, eu pude comprovar na minha própria vida que eu, quanto mulher, consigo hoje me enxergar de forma diferente, me posicionar de forma diferente e interagir tanto com os homens como na sociedade em geral de forma mais positiva. Ou seja, a filosofia é um instrumento que funciona. Por isso que a gente promove, divulga, reflete sobre uma perspectiva filosófica, porque nós já comprovamos em nossa própria vida. Eu, quanto indivíduo, pessoalmente, usei a ferramenta da filosofia e consigo hoje me conhecer melhor, sou uma pessoa muito mais confiante, uma pessoa muito mais segura dos meus ideais, dos meus pontos de vista, dos meus valores. E a filosofia foi que me ajudou a chegar aqui. Assim como muitas filósofas que questionam, que incentivam o pensamento crítico, que dividem conosco a sua contribuição histórica, refletindo o seu momento histórico e passando para nós essa análise do que foi aquele momento histórico, seja nos seus livros, seja em documentários, seja no dia a dia. Uma mãe que passa valores é uma filósofa também, porque a filosofia consiste em receber e transmitir valores. Então, toda mulher que de certa forma foi silenciada dentro ou fora dos seus lares, intelectualmente ou fisicamente, nós podemos
inverter, nós podemos superar esse patriarcado, nós podemos superar a inconsciência através de uma ferramenta chamada filosofia. Então, por acreditarmos hoje que vocês não estão aqui em vão, que vocês estão aqui também em busca do conhecimento, nós estamos também recomendando leituras de alguns livros, de algumas mulheres em especial, tanto para homens quanto para mulheres, para que vocês conheçam muitas mulheres que contribuíram para a história da filosofia e que não são lembradas. Gente, as perguntas aí, ó. Fala que vai ter curso de filosofia africana. Lê e responde as perguntas. Bom, eu vou ler algumas perguntas. Adorei. Niski. Padrão para as mulheres reflexão, saúde. a Gisele Rô. Vocês Bom. pesquisam filósofas negras? Sim, com certeza. Respondendo aqui uma pergunta, se nós pesquisamos filósofas negras, sim, com certeza nós pesquisamos. Nós, inclusive, teremos um curso de filosofia africana, onde buscamos sempre trazer filósofas de diversas partes do mundo, seja da Índia, seja do Tibete, seja da África em geral. Alguma outra pergunta? Tem a imposição do corpo, a imposição do padrão estético feminino. Fale sobre a imposição de um corpo padrão e como isso afeta a saúde mental das mulheres. Uma estética padrão e a saúde mental das mulheres. Sim, respondendo a pergunta da Gabi, ela perguntou sobre uma estética padrão. Bom, como eu disse, E a saúde A pe- mental. a estrutura patriarcal é uma estrutura de poder pela qual a mulher está subjugada pelo homem. Por isso que somente a filosofia poderia superar essa estrutura. Por estarmos subjugadas ainda pelo homem nessa estrutura, o homem dita todos os padrões. A mesma coisa é a estrutura capitalista, onde o burguês dita o padrão. Então, por o homem ditar os padrões de corpo feminino, também são ditados, assim como os padrões de comportamento e de pensamento, afetando a mulher de forma muito drástica, porque minimiza o potencial humano, como eu havia dito. Somente o consciente escolhe, porque sabe discernir entre o bem e o mal. Lê essa citação aí. Daqui. Olha aí, uma citação sobre o padrão estético e a diferença como é aplicado no corpo masculino e no corpo feminino. Sim. Bom, agora respondendo essa pergunta da Gabi, eu encontrei aqui no livro da Mulher e Poder, um manifesto, uma citação que vem bem a calhar. Que esse silenciamento, ele não é só da voz, ele é também, podemos acrescentar, os rostos marcados ou enrugados que sinalizam sabedoria madura, no caso de um fulano, do homem, né? Mas data de validade inspirada no caso de uma mulher. Ou seja, essa citação, essa pensadora nos coloca justamente essa questão de que para um homem ser mais velho significa maturidade e para uma mulher ser mais velha significaria uma fragilidade maior. Isso tudo já está incrustado nessa ideia de que a mulher seria inferior ao homem, ou seja, quanto mais velha essa mulher ficasse, menos potencial físico ela teria, já que a gente está falando que intelectualmente ela foi, já que falamos que intelectualmente ela foi inferiorizada, agora, dentro desse plano material, fisicamente, quanto mais velha ela fica, mais inferior também. Em contrapartida, para o homem seria o contrário, né? Bom, como eu disse para vocês, nós gostaríamos de indicar algumas leituras. Dentre elas, eu tenho um livro chamado A Voz do Silêncio, de uma filósofa chamada Helena Blavatsky. Esse é um livro que traduz alguns conceitos da filosofia tibetana
do livro sagrado do Tibete, que ela conseguiu trazer essa grande filósofa para nós aqui do Ocidente, esse conhecimento de forma mais simplificada. Então a importância dela é muito grande, até porque ela foi uma pensadora muito importante em questionar nós do Ocidente quanto uma cultura muito materialista, muito limitada justamente por sermos materialistas. Ela justamente critica essa posição de que tudo está voltado para o material, inclusive o intelecto, as disposições filosóficas, as reflexões filosóficas também, e nos desloca, nos leva para uma consciência maior. Ela fala sobre a unidade, sobre a divindade como unidade, nós como servidores da luz, servidores do divino. E lógico, embora o título possa confundir um pouco, a voz do silêncio aqui nesse caso, ela está falando de espiritualidade. Não seria justamente uma crítica a esse silenciamento da mulher, mas fica a recomendação da leitura. É um ótimo livro para quem quiser conhecer mais uma filósofa mulher que não é muito conhecida, porém que tem uma importância muito grande. Eu trouxe também uma que eu gosto muito, que ela é uma pensadora brasileira. Ela não é exatamente uma filósofa, como posso dizer, de formação, mas ela com certeza foi uma amante da sabedoria. É a Cecília Meirelles. Eu trouxe aqui um livro dela, que é Poemas Complementares. Esse livro da Cecília Meirelles é um livro que eu recomendo também para todas que quiser conhecer uma amante da sabedoria, uma grande filósofa brasileira que reflete sobre todas as contradições da alma humana, que é um assunto muito presente na filosofia. Ela reflete sobre essa parte mais sórdida, mais obscura do ser humano. Ela é uma mulher que também tem bastante reflexões sobre a questão do divino, de forma muito bonita, porque ela é uma poetisa, foi uma professora. De todo modo, é mais uma leitura que eu recomendo para vocês também, para título de conhecer também uma mulher pensadora brasileira. Imagina. Só assim. Sim, com certeza. Respondendo o comentário da Leneci, com certeza, Carolina Maria de Jesus foi uma grande escritora brasileira, negra, periférica, que teve seu livro traduzido para mais de 14 línguas. Melhorou? Desculpa, pessoal. É que às vezes fica um pouco desfocado, tá? Tentando consertar aqui para vocês me verem melhor. Dá para ver melhor agora? Vamos ver. Bom, Carolina Maria de Jesus, como eu estava respondendo, foi uma grande escritora brasileira. O livro dela, O Quarto de Despejo, né, que é bem famoso, é um livro que reflete justamente as desigualdades sociais, conta a história também de uma grande mulher que foi Carolina Maria de Jesus, uma amante do conhecimento, um exemplo de mulher justamente que praticamente aprendeu a escrever do dia para a noite, né? Tem até a história que ela falou que foi na escola e aprendeu em um dia a escrever. Então, desde de lá para cá, ela deixou vários escritos, vários livros e várias reflexões a serem feitas sobre essa grande escritora brasileira. Com certeza é que hoje o tempo está um pouco curto, mas vamos falar mais dela. As meninas estão mandando bastante comentários. Fala de Gouges aí, fala da Revolução Negra e Revolução Francesa. Bom, vou trazer também mais uma filósofa, é Olympe de Gouges. Ela foi muito importante no movimento feminista também, ela é bem conhecida por ela ter escrito um livro
que foi a defesa, desculpa, pessoal, a defesa da democracia e dos direitos das mulheres na época da Revolução Francesa, ou seja, uma época bem conturbada historicamente. Ela foi uma escritora muito importante, onde ela sempre defendeu os direitos das mulheres, o direito ao divórcio, o direito intelectual, o direito político, o direito ao voto. Então, ela foi uma grande abolicionista também de algumas leis onde a mulher era muito oprimida, seja de não poder ir à escola, seja de não poder votar, onde, como vocês podem ver, está sempre presente o silenciamento da mulher de uma forma onde é negada a humanidade. Então, a Olympe de Gouges, ela trata muito bem essa questão, é uma ótima escritora que eu recomendo, do silenciamento a partir da ausência, da negação da humanidade da pessoa. Então, ou eu nego a sua humanidade, ou eu inferiorizo você por ser mulher, ou eu apenas inviabilizo realmente você de chegar no caminho dos conhecimentos, ou seja, nas academias, nas escolas, nos espaços de poder. Como sempre, o conhecimento como poder, né? Bom, por nós estarmos numa estrutura patriarcal, ela conserva ainda a subjugação da mulher pelo homem, desse modo, através de suas instituições. As instituições patriarcais seria a família, que temos como presença patriarcal o pai. A outra instituição patriarcal seria a igreja, onde temos o padre, os sacerdotes, todo o arcabouço jurídico das religiões composto por homens, assim como as estruturas patriarcais como o Estado, a República, com todos aqueles deputados, presidentes, todos são homens, né? A gente vê agora uma maior presença das mulheres nesses espaços, mas com muita dificuldade, enfrentam muitos preconceitos ainda assim. Tanto que a Mary Bird comenta nesse livro, ela faz uma análise sobre o que aconteceu em 2016 no governo Dilma. Então ela faz uma análise de como a figura da mulher, quando está nesses espaços de poder, é denegrida, de todos os modos ela é ofendida, violentada, seja verbalmente ou muitas vezes até fisicamente na rua, por algum cidadão que está passando, pelo simples fato dela ser mulher, coloca ela numa situação mais exposta a esse tipo de violência, ou seja, é um desejo maciço dentro do sistema patriarcal de silenciar a mulher, seja pelo pai dentro de casa que violenta, seja a mãe ou as filhas, seja pelo governo que por muito tempo tinha leis onde a mulher não podia participar de nenhum espaço de poder. Então é importante notar que o sistema patriarcal ele realmente conserva todas as possibilidades para que a mulher continue sendo subjugada. Somente uma ascensão a uma maior consciência de si mesma vai trazer uma maior participação da mulher dentro de uma reformulação dessa sociedade, porque, como nós vimos, o patriarcado preserva as condições para que possamos continuar silenciadas. Hoje eu gostaria de deixar essa reflexão para todas vocês, que o ser humano, ele nasceu com a capacidade, com a ferramenta de poder conhecer a si mesmo. E todas vocês podem conhecer a si mesmas de modo onde vocês só vão se elevar quanto consciência, logo maximizar todo o seu potencial de agir e de interagir no mundo, seja em qualquer espaço, seja dentro do seu lar, seja fora do seu lar, seja como uma filósofa dentro da academia, seja como uma aluna dentro da escola. Agora eu vou responder umas perguntas, deixa eu ver. Aqui, ponho-me a pensar sobre a construção social ao longo dos tempos no campo da pedagogia.
sobre a atuação da mulher como tutora e cuidadora e como o silenciamento do homem na posição de professor, em especial na educação infantil, é gigantesco. Fica uma reflexão ao grupo. Da Clarice Zan. Tem uma educadora aí na sua lista, né? Fala dessa educadora, fala um pouco de... Com certeza as mulheres foram silenciadas nesse processo pedagógico, né? Como tutora e cuidadora. Bom, tem uma pergunta. Tem mais perguntas. Como é o nome dela? Clarice? Bom, Clarice, respondendo a sua reflexão, muito obrigada por compartilhar conosco. Eu também sempre me ponho a pensar no silenciamento da mulher dentro dessa pedagogia, dentro da construção pedagógica, já que a gente está falando de uma área onde a mulher tem uma importância fundamental, que ela está em maioria até hoje, né? Desde os primórdios, a mulher sempre foi a grande educadora, então a importância da mulher é indiscutível na área da pedagogia. No entanto, existe uma limitação quando a gente fala da mulher participando na construção pedagógica, que ainda pode ser superada, tanto do ponto de vista de construirmos uma nova forma de educar as crianças, quanto do ponto de vista da mulher participando quanto escritora, quanto pensadora. Então, a gente busca, né, Clarice? Bom saber que você também se põe a pensar sobre esse assunto, porque eu sempre penso. A gente quer dar aula, então a gente está sempre preocupada com a questão da filosofia na pedagogia e das mulheres. Tem uma pergunta, desculpa. Tem uma pergunta aqui, ó. Essa aqui, ó. A Amanda Corrochano. Amanda, alguma indicação de filósofos que falem sobre questões LGBTQI? Não tem um que fale especificamente desse tema, mas o Alberto Acosta fala da plurinacionalidade, lembra? Que tem que respeitar tanto a opção sexual da pessoa. Fala da plurinacionalidade, que envolve uma nova ética. Amanda fez uma pergunta sobre se eu teria alguma indicação de livro para fazer. Eu vou ter sim, Amanda. Ó, lê a pergunta. Bom, infelizmente eu não tenho uma indicação de uma filósofa mulher que possa ser indicada agora para você, mas eu também vou dar uma pesquisada maior. Futuramente a gente pode estar respondendo essa pergunta. No entanto, eu recomendo um filósofo chamado Alberto Acosta. Falaram aqui, ó. Uma filósofa sobre as questões LGBTQ, sem dúvida, é Judith Butler. Ah, com certeza. Aí, a minha amiga acabou de dar um alô aqui, ó. Judith Butler, realmente ela participou até no Brasil de algumas tentativas jurídicas de instalar mais direitos na questão LGBTI. Também ela é uma grande ativista sobre a questão de gênero a nível mundial. Certamente ela é uma ótima indicação. Já li também, muito bom. Tem mais perguntas aí, ó. Calma aí. Os ataques vividos hoje para a filosofia e afins seriam uma forma indireta ou direta de nos calar? Quem falou? A Kelly Santos. Kelly Santos, agora respondendo a sua pergunta, eu acredito que é uma forma direta, porque, como eu disse para você, o consciente, ele sabe discernir, ou seja, ele escolhe entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo e o que é errado. Então, basicamente, a filosofia seria um instrumento para você poder interpretar a vida e interpretar a si mesmo. Se eu tiro esse instrumento, eu tenho um bando de pessoa inconsciente, que não sabe interpretar a vida, que não sabe interpretar a si mesmo, logo eles estão cada vez mais indefesos. Então é uma forma direta de nos calar, né? E aí continua, fala novamente. Bom, agora eu respondi algumas perguntas. Obrigado, gente, pelas perguntas, muito boas mesmo. Eu já vou pedir desculpa aqui para vocês, que eu fiquei muito sem jeito nessa live, porque eu nunca fiz live. Quem me conhece, se tiver algum conhecido, sabe que eu não tenho muito jeito com tecnologia. Mas, de todo modo, eu espero que eu possa ter passado essa reflexão para vocês hoje da importância da mulher na filosofia, que é uma importância fundamental, porque somente
O Homem e a Mulher, que é uma filósofa brasileira chamada Lúcia Helena Galvão. Ela é atual, ela está na ativa, ela é uma mulher que é um exemplo, uma inspiração para todas nós. Então eu recomendo Lúcia Helena Galvão, que vocês a conheçam, e dentro do seu pensamento ela traz uma reflexão muito importante de resolução, onde ela diz que o homem e a mulher, eles não são iguais, eles são completamente diferentes, mas eles são complementares. Então, se nós queremos um futuro onde homens e mulheres possam ser conscientes e construir desse modo um novo mundo, um mundo melhor para que nós possamos viver, é necessário que vejamos que homens e mulheres são complementares com as suas peculiaridades, cada um com seus atributos, com as suas qualidades, podemos de forma A Gabi fez uma pergunta, vou ler para vocês, que eu achei muito boa. A pergunta é a seguinte: o patriarcado é parte fundamental do capitalismo. Então, a substituição do capitalismo por outro sistema poderia nos igualar aos homens. Que tipo de sistema vocês acham que seria viável, né? Bom, concordo principalmente, Gabi, que o capitalismo é parte fundamental do patriarcado. Então, seria impossível a mulher se tornar mais consciente e continuar subjugada pelo homem. Logo, teríamos que superar o capitalismo. Bom, como eu não gostaria, por ser um assunto muito político, de entrar no meu posicionamento pessoal de qual seria o melhor sistema para futuramente nos relacionarmos, nós trazemos essa reflexão, que precisamos repensar essa sociedade, de forma a transformar essa sociedade efetivamente com a emancipação da mulher. Então, teríamos que superar o capitalismo, sim, mas não para nos igualarmos aos homens, mas até porque os homens não estão num lugar bom, os homens não estão num ponto de consciência. Então, seria um lugar muito melhor, ou seja, um sistema onde estivéssemos conscientes do nosso lugar de indivíduos, racionais, conscientes, e que pudéssemos interagir de forma mais igualitária, ou seja, emancipatória, onde as mulheres participassem ativamente, seja da pedagogia, da filosofia, da história, de todas as formas de conhecimento. Porque para o ser humano se desenvolver é somente através do conhecimento de si mesmo, primeiramente, e para interagir com a sociedade, o conhecimento de como funciona o nosso mundo, de quais são as leis que regem a vida. Mais uma pergunta. Como você vê as violências invisíveis na era da transparência? Ponto de interrogação. A violência moral ou mesmo induzir a mulher à confusão são mais nocivas, já que despertam uma espécie de culpa no alvo. Despertar uma confusão nas mulheres. Deixa eu ver. Bom, tem mais uma pergunta aqui, pessoal, da Maria Torres. Mariana Torres, desculpa. Como você vê as violências invisíveis na área da transparência? Na era da transparência, desculpe. Bom, a gente fala bastante em filosofia de violência simbólica. Ou seja, existem várias formas de violência. Como eu vejo, particularmente, quanto uma mulher que se propõe a pensar filosoficamente, eu vejo um grande obstáculo dentro dessas violências invisíveis, porque toda forma de violência é uma forma de dividir cada vez mais o ser humano e nos distanciar do ideal humano. Então, eu vejo como algo a ser superado essas violências, pelo fato delas serem violências veladas, ou seja, parece que todo mundo pode pôr uma câmera,
a gente pode denunciar qualquer coisa, mas dentro de casa a violência diária continua persistindo. Por quê? Ao meu ver, quanto estudante de filosofia, a inconsciência gera essa possibilidade de não discernimento, de não escolha, de uma negação da humanidade da pessoa a ponto dela se conformar com a condição atual. Não que eu acho que as mulheres se conformem, mas eu acho que a situação está muito naturalizada. Então a gente precisa cada vez mais denunciar essas violências, com consciência de que elas existem sim e precisam ser combatidas e superadas. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, agradeço isso. Finalizando lá na Vaética, a importância da repensar, e já cita de novo a Maria Lacerda de Moura. Fecha com a citação dela aí. Eu falei já. Você ouviu? Fecha com a citação dela. Se quiser. Bom, meninas, eu acabei de dar uma olhada aqui. Tem mais uma da Cássia Regina, né? Na medida em que a proposta da filosofia é levada ao conhecimento, como puderam tantos homens perceber silenciamento da mulher na área? Bom, a pergunta da Cássia Regina seria como que, à medida que os próprios filósofos perceberam que havia uma negação da mulher, eles se posicionaram de uma forma bem questionável. E, infelizmente, o posicionamento do homem dentro da filosofia não foi muito diferente das outras áreas. Houve por muitos e muitos séculos a defesa dentro da filosofia de que haveria uma inferioridade intelectual da mulher. Então, eles defendiam que a mulher teria, como posso dizer, uma inferioridade intelectual mesmo, como se ela não conseguisse pensar como um homem. Mesmo tendo tantas mulheres que pensavam, que expunham seus pensamentos livremente, muitas vezes autodidata, muitas vezes completamente autônomas, muitas vezes quantas grandes pensadoras, grandes filósofas não foram negadas por esse tipo de tese que foi defendido. Então, hoje a gente tem essa consciência e por isso podemos questionar ao longo da história da filosofia esse silenciamento e denunciar esses filósofos que, por mais sem anacronismos, né, agiram de forma preconceituosa e contribuíram e muito para o silenciamento de muitas grandes filósofas daquela época, assim como muitas hoje em dia, né? Bom, pessoal, respondi aqui algumas perguntas, é que eu não posso responder todas, mas eu gostaria de fechar aqui com vocês, deixando essa proposta filosófica de uma nova ética. Lembrando que a ética seria os valores refletidos, os valores conscientes, os valores humanos, em que o humano se eleva, os valores onde o ser humano, os valores morais também, onde o ser humano pudesse se organizar de outra forma no espaço. Então, a gente precisa de mais mulheres na filosofia, de mais mulheres na filosofia que queiram participar de forma ativa na luta da emancipação da mulher quanto intelectualidade, de provar para todos esses homens que por muito tempo defenderam que a mulher era inferior ao homem intelectualmente, que isso é falso e que isso racionalmente não se justifica. Bom, gostaria novamente só de finalizar para enfatizar. Cadê? Achei. Com a frase da filósofa Maria Lacerda, que é uma filósofa brasileira. Enquanto não souber pensar, a mulher será instrumento passivo em favor das instituições do passado, e ela, própria inconscientemente, trabalhará pela sua escravidão.
Então, nós, quanto estudantes de filosofia, acreditamos que a filosofia pode emancipar o ser humano da ignorância e que a sabedoria seria o nosso maior brilhante, o nosso maior ouro, aquilo que elevaria o ser humano a ser mais. Então, convidamos todas a participarem mensalmente dos nossos encontros, assim, pós-pandemia, né? Que possível a gente vai estar lançando na nossa página os eventos, os horários, com detalhes, e que vocês possam estar conosco no encontro um pouco mais à vontade do que na live, né? Onde a gente possa conversar pessoalmente, eu possa responder todas as dúvidas e a gente possa trocar, de fato, conhecimentos. Bom, eu vou passar a indicação dos livros, assim como links de algumas escritoras que eu conheci também fazendo essa pesquisa para vocês poderem se aprofundar mais. Vou deixar todos os links aqui. Desde já eu agradeço a presença de todos. Eu peço desculpa mesmo pelo nervosismo, porque eu não sou acostumada com live, mas eu fiz esse esforço em prol da sabedoria, porque eu sou a prova viva de que o conhecimento eleva o ser humano. Estamos aqui hoje de forma voluntária, por acreditarmos que o conhecimento nos tornou melhor. E a prova é que temos o desejo de fazer o bem e de levar o conhecimento a todos, como forma de se emancipar da ignorância. Desde já eu agradeço, uma boa noite para todo mundo. Obrigado por participar. Saiu? Pode concluir? Pode.